Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6. O título da lição é Sexo, uma dádiva divina. E nós vamos observar nesta lição, primeiro, que Deus criou o homem, a humanidade, e ele fez homem e mulher. Homem e mulher, os homens e mulheres criados por Deus, foram feitos como a coroa da criação, ou seja, a obra-prima, a obra máxima. Por que Deus fez os animais e por que Ele fez tudo mais que há? Primeiro fez para a glória do seu nome, porque tudo que há foi para glorificar a Deus. E também fez para que isso pudesse servir ao homem no ambiente que Deus preparou. Porque a coroa máxima da criação é a humanidade, homem e mulher, que são os únicos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não como os animais que foram feitos para viver uma vida apenas e quando morrer deixar de existir. O homem e a mulher foram feitos com uma alma, um espírito imortal que vive e que para sempre estará cumprindo o papel que Deus lhes deu, e aqueles que, salvos na pessoa de Jesus Cristo, forem para o céu, vão viver eternamente com Deus. E os que não forem, vão viver eternamente distantes de Deus, porque foram feitos para viver para sempre, diferente de qualquer outro animal. Mas quando Deus fez o homem, e Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, Ele fez uma mulher, e o texto que lemos de Gênesis capítulo 2 fala sobre a criação da mulher a partir da costela que Deus tirou do homem. E Deus trouxe essa mulher a Adão, ele percebeu que era carne da sua carne, osso dos seus ossos, e que ela seria alguém que estivesse como que diante dele, ou seja, que lhe complementasse e que fosse uma companhia inseparável. E Deus deu uma ordem a esse casal. A Bíblia diz que Deus os fez macho e fêmea, ou homem e mulher, e ele disse, crescei e multiplicai-vos. Outra versão diz assim, sede fecundos. Ou seja, quando Deus criou os homens, a humanidade, homem e mulher, ele os criou macho e fêmea, ou seja, um do sexo masculino, o outro do sexo feminino, para que houvesse a possibilidade da procriação, a fim de que isso pudesse dar perpetuação a essa espécie. E ele então deu uma ordem dizendo, sede fecundos. Ou seja, ele deu uma ordem que eles tivessem relações sexuais entre si, a fim de que pudessem ter filhos, porque essa é a única forma de filhos nascerem, e que isso fosse algo para que novos seres pudessem ser criados, e esses novos seres seriam criados à imagem e semelhança deste ser que criou. Gênesis capítulo 5, verso 3, diz que quando Adão gerou Sete, gerou a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, um homem geraria outro homem, ou um ser humano geraria outro ser humano, e assim a raça iria ser perpetuada, e assim a criação iria ocupar toda a terra conforme Deus orientou. E para que isso acontecesse, para que eles fossem fecundos e tivessem a capacidade de povoar a terra, claro, Deus deu o sexo, a relação sexual, a possibilidade da união sexual entre o homem e a mulher. Foi criada por Deus com um propósito específico, em primeiro lugar, de que houvesse a procriação e que filhos pudessem ser nascidos a partir dessa união e que eles fossem criados dentro desse ambiente de família, de educação, de transmissão de valores e princípios que a família iria fazer. Esse foi o primeiro propósito de Deus quando criou a humanidade e deu a possibilidade de que eles teriam uma união sexual. E essa união sexual, ela aconteceria dentro desse relacionamento criado por Deus, ou seja, apenas dentro do casamento, dentro daquilo que era a união criada por Deus entre um homem e uma mulher, é que essa relação sexual deveria existir.
O mundo é que distorceu essa realidade e o sexo foi visto por muitos como algo errado, algo proibido e algo que deveria ser visto como sujo ou como alguma coisa que não era santa, mas na verdade foi Deus quem criou e criou para que o propósito dele pudesse ser cumprido e dentro da unidade do casamento, dentro do propósito específico de Deus, o sexo é uma bênção, é uma dádiva e é um grande presente que Deus deu à humanidade. O que nós precisamos entender é que isso não pode ser fora do propósito divino, daquilo que é o que Deus criou para nós. Por isso é que quando Deus fala sobre sexo, ele disse um homem para uma mulher, ou seja, um casamento monogâmico, uma relação apenas de dois, ou um só casal, heterossexual, porque é um macho e uma fêmea, até porque dois seres da mesmo gênero não são capazes de gerar outro ser, é preciso um gameta masculino e um feminino para que haja uma fecundação. E dentro desse propósito, esse casamento ele também seria indissolúvel, ou seja, não foi feito para experimentar e testar de novo e se não deu certo com esse vai com outro, mas sim uma vez unidos para sempre em Deus, um homem e uma mulher, eles teriam uma relação monogâmica baseada na fidelidade de um para com o outro. Seria uma relação heterossexual porque um é macho e o outro é fêmea, e seria uma relação indissolúvel porque estava baseada em um relacionamento que deveria durar para sempre ou, como diz a Bíblia, enquanto os dois forem vivos, até que a morte os separe, como costumamos dizer nas celebrações dos casamentos. Por isso, você deve entender que o sexo é uma bênção, mas ele foi criado com um propósito e em um ambiente específico. E dentro desse propósito e desse ambiente, ele será motivo de alegria, de satisfação, de felicidade. Você imagine assim, quando um casal, depois de casados, chega até os seus pais e diz assim, a esposa está grávida, é festa, é alegria, é comemoração, porque todos estavam esperando e os pais agora querem ser avós e é uma festa. Enquanto que um casal de namorados que não são casados, se de repente aparecer e disser assim, olha, a namorada está grávida, aí é um problema, é uma dificuldade, alguém vai pensar em abortar, o outro vai pensar em ir embora e não assumir a criança. E qual é a diferença? A diferença é porque um é casado e o outro não é casado. Por isso que Deus fez isso para que acontecesse dentro desse propósito. Assista e curta esse vídeo, assine o nosso canal, compartilhe com os seus amigos e colegas, marque lá as notificações e, acima de tudo, ao assistir o vídeo, faça as suas anotações, anote as suas dúvidas, leve para a sala de aula, participe com o seu professor das discussões e vamos observar que esse assunto precisa ser tratado, conhecido e precisa ser discutido à luz da Palavra de Deus. Até a próxima lição. Deus abençoe vocês.